Fala galera, muito bom dia. Morning Call na parte de equities começando agora, quarta-feira de cinzas, dia 17 de fevereiro, depois do carnaval. Estamos de volta agora, sem interrupções, né? Agora vamos direto até o fim do ano. Tem algum outro feriado, mas o pessoal costuma falar, né, que o Brasil só começa a funcionar depois do carnaval. Esse ano não foi tão verdade, porque as coisas estavam, né, restritas, não diria fechadas, mas diria restritas. Então o ano já começou para a galera faz um tempo, né? Esse discurso não vale tanto para 2021, pelo menos da minha visão. Muito bom dia a todos. Fala Paula, quem gosta de mercado tá aqui, é isso aí. Grande abraço a todos. Lembrando que hoje a bolsa funciona, tá? Então, apesar dela estar fechada na segunda e terça, hoje a bolsa abre a partir das 13 horas. Bom, estou aqui para passar para vocês as principais notícias, né, que saíram ao longo do feriado e também trazer, né, os principais pontos de atenção para a bolsa hoje. Afinal, a bolsa abre, né? Se abre, estamos aqui. Então, vamos começar fazendo uma breve recapitulação da semana passada, lembrar o que aconteceu, e aí a gente parte para os 2 dias, né, anteriores e também posteriormente trazendo as novas notícias para a sessão de hoje. Tá? Então na semana passada uma sessão mais mista, né? A bolsa não teve tanto fluxo assim, até a gente acompanhou, né, o Ibovespa fechando na sexta em alta, mas oscilou muito, né, entre o campo positivo e o negativo, então a gente viu ganhando 129 pontos, apenas 0,11, né? Então foi um dia mais neutro, para falar a verdade, apesar de ter subido foi um dia mais neutro, fechou ali nos 119.428 pontos, já com baixa liquidez, né? Então aqui é a expectativa do feriado, do carnaval, lá, né, do outro lado do planeta já tinha o ano novo lunar rolando, então as bolsas asiáticas quase em sua totalidade fechadas, né? As principais estavam fechadas, então ninguém estava muito afim de realizar esses movimentos, né? Por aqui, então, a bolsa fechou praticamente estável nesse patamar de 119.400. Já quanto a fluxo, né, a gente teve mais dados de fluxo de investimento, agora divulgados referentes ao dia 10 de fevereiro, ou seja, dia 10 de fevereiro foi quarta-feira da semana passada, né, exatamente uma semana atrás. Bom, investidor pessoa física ingressou na bolsa com 1 bilhão 132 milhões de reais nessa data e no ano já atingindo então o patamar de 7 bilhões e 522 milhões de reais. Agora gringo, investidor estrangeiro, também seguiu ingressando na bolsa, tá? Ingressou com 233 milhões de reais nessa data, o equivalente a 24 bilhões 695 milhões de reais no período. Saiu um dado super importante da B3, né, referente ao volume negociado na bolsa ao longo do mês de janeiro, e o volume foi bem alto, tá, pessoal? Assim, você pega ali a média diária, ficou em torno de quase 37 bilhões de reais. É um valor bastante expressivo, isso mostra o quanto o mercado tem evoluído, certo? Bom, agora, isso foi na semana passada, né? Então, semana passada terminou assim, a gente já está no meio da semana posterior, e é claro que as notícias mais importantes são as mais recentes. E com base nisso, temos algumas aqui que eu trouxe para vocês, super importantes, tá? Referentes aos últimos 2 dias. Não sei se vocês acompanharam o pregão nesses últimos 2 dias, principalmente nos Estados Unidos, né? Mas de fato foram sessões, né, assim, futuro na segunda-feira e terça-feira, as bolsas, algumas renovando máximas, né, Dow Jones renovou máxima histórica nessa terça-feira, subiu mais 0,2%, fechou no patamar de 31.522 pontos, tá? O S&P fechou estável, caiu 0,06, né, praticamente estável, a Nasdaq perdeu 0,34, mas foram sessões que, dado o contexto, a baixa liquidez global, até que não foram sessões ruins, tá? E pelo contrário, o que se destacou em Nova York na sessão de ontem foi o índice de ADRs, as American Depositary Receipts, ou seja, aquelas empresas que são brasileiras, mas também têm a listagem nos Estados Unidos. Essas empresas se destacaram, tá, pessoal? Então, o índice de ADRs fechou em alta de 1,5%, puxado principalmente pelas empresas ligadas ao setor de commodities, né? O que indica
essa abertura que pode ser positiva na quarta-feira por aqui. Então, quando a gente olha as principais ADRs, Petrobras subiu 1,42%, né? Vale teve ganhos de mais de 3% na sessão ontem lá fora. Itaú registrou ganhos de 0,19%, Bradesco teve alta de 0,64%. Né? Então, você pega as principais empresas, Vale seguiu sendo um grande destaque, né? Mas todas elas fecharam em alta. O petróleo seguiu o rally, né? O rally que a gente já vinha falando na última semana, bastante forte, né? Do petróleo, até se vocês observarem hoje, uma abertura positiva de novo, então já superando o patamar de $64 o barril. Tem alguns especialistas de análise técnica que já dão alvo no patamar de $70. Então, né, assim, todos os dias subindo um pouquinho. Até ontem, quando eu preparo, né, os principais pontos que eu vou falar aqui no Morning Call, tava falando de petróleo a 63, aí já passa um dia a 64 e segue esse ritmo, né? O que eu quero dizer com isso é que, obviamente, é um cenário bastante favorável para as petrolíferas, o petróleo reagindo muito mais rápido do que todo mundo imaginava que ocorreria, né? E, bom, além, né, das preocupações quanto à oferta do petróleo, né, por mais que a OPEP já tenha reagido com essas altas recentes do preço, dizendo que possivelmente, né, pode aumentar um pouquinho a oferta, mas sempre mantendo o controle, o que chama bastante atenção é que, não sei se vocês estão acompanhando, mas está rolando, né, uma onda de frio muito grande, né, nos Estados Unidos, uma onda de frio que tem espalhado, 3 a cada 4 estados estão sendo impactados por lá, até no México alguns estados sendo bastante impactados, estão fechando aeroportos, uma onda de frio muito forte, e por consequência também estão fechando algumas empresas, né, que produzem petróleo, estão tendo que fechar a extração de alguns dos seus poços, né, então isso daí também impacta no preço de curto prazo do petróleo. Bom, rally que segue então, tá? Então, assim, lembrando que minério não tem como eu trazer para vocês, cotação de minério de ferro, porque as negociações estão paradas na Ásia por conta do feriado do Ano Novo Lunar também, tá? Então, assim, Vale disparou ontem na sessão? Disparou, mas o minério não sei, ninguém sabe. Bom, basicamente essas são as principais notícias de ontem e da semana passada. Eu vou passar para vocês agora as principais notícias para manter a atenção hoje, que podem fazer preços, tá? Mas lembrando que, assim, não tem muito para onde fugir, tem que esperar um pouquinho para a gente conseguir analisar com maior exatidão, né, a abertura, por mais que as ADRs tenham tido uma performance sólida ontem. Hoje a gente vê, né, os índices futuros norte-americanos em queda, apresentando pequenas quedas, né? Então você pega Dow Jones, cai nesse momento 0,09 o futuro, né? Nasdaq cai 0,18, S&P cai 0,16 e Nasdaq nesse momento cai quase meio, tá? Então as empresas de tecnologia sofrendo um pouquinho mais, Europa também realizando lucros, tá? Nessa sessão, lembrando que basicamente grande totalidade das bolsas estavam nas suas máximas históricas, então a realização de lucros não é nada surpreendente. Isso aconteceu também, por exemplo, no Japão, né, que a bolsa abriu por lá, então, sem surpresas, tá? Uma hora ou outra a realização vem, mas as empresas ligadas ao setor de commodities seguem com uma performance, né, uma perspectiva bastante favorável. Agora, quanto às notícias corporativas por aqui, vamos falar um pouquinho sobre as principais. Bom, saiu a notícia, né, nos principais jornais de economia de que Paulo Guedes, o plano do Paulo Guedes é aprovar o auxílio emergencial em 3 semanas. Então a gente deve ver algum andamento dessa pauta, né, ao longo aí das próximas 2 semanas e meia, essa notícia semana passada, sexta-feira. Então basicamente temos mais 2 semanas e meia para aprovação, né, do auxílio emergencial e, claro, ficar atento aos setores que podem ser diretamente impactados por isso. Que horas abre o mercado? 13 horas. Às 13 horas o mercado abre hoje. Bom, BNDES libera financiamento de 1.490 bilhões para 9 distribuidoras da Energisa. Eletrobras, também uma empresa do setor de energia, né, tal como a Energisa, diz que o fundo de investimentos, né, da 3G Radar reduziram suas participações acionárias na empresa. Agora aquela clássica notícia, né, que segue impactando a Braskem há muito tempo. Bom, moradores de Maceió atingidos pelo acidente geológico associado às operações da Braskem na região
ingressaram com uma ação coletiva contra a petroquímica na Holanda dessa vez, tá? Para buscar reparações. O país é a sede europeia do grupo brasileiro. A empresa paralisou preventivamente, né, toda a atividade de extração de salgema em maio do ano passado, após evento que afundou o solo de alguns bairros da capital lagoana, né, e causou tremores de terra. Basicamente, né, esse produto, salgema, ele serve para a matéria-prima da produção do PVC, né, que todo mundo conhece muito bem, mas, enfim, é algo, né, assim, corriqueiramente a gente vê isso acontecer há um bom tempo, né? As empresas ali os envolvidos no incidente de Alagoas vindo até a justiça e conseguindo, né, reparações na justiça, obviamente, da Braskem, e há muito tempo isso tem perturbado, né, os resultados da companhia e, bom, possivelmente vai continuar assim, né, pelo que a gente tem observado nesse noticiário mais recente. Bom, agora quanto a tráfego nas principais rodovias do país, temos a divulgação da CCR informando que o total de veículos na concessionária de rodovias integradas do norte do Paraná, a famosa Rodonorte, caiu 2,3% na semana do dia 5 a 11 de fevereiro, em comparação com o mesmo período de 2020. Tá? Agora, por segmento, o trânsito de veículos de passeio subiu 0,5%, enquanto o tráfego de veículos comerciais caiu 3% nessa base comparativa. Agora, a Fitch reafirmou o rating BB- da Petrobras com perspectiva negativa. A agência informou em comunicado que manteve sua avaliação sobre o perfil de crédito standalone, famoso risco intrínseco, da empresa em BBB, não é Big Brother Brasil, tá? BBB, refletindo a estrutura de capital da companhia e a redução de dívidas. Então, os ratings da Petrobras são ligados aos ratings soberanos do Brasil, né, por causa da grande participação do governo na companhia e seu controle potencial, né, bem como a importância estratégica da empresa para o país, segundo a Fitch. Bom, em linhas gerais, o panorama geral, né, da Fitch olhando para a Petrobras é negativo sobre moeda estrangeira, né, que também é aplicado ao Brasil. Agora, quanto a ofertas, temos algumas notícias também importantes. A CSN Mineração precificou seu IPO a R$ 8,50, né, foi o piso da faixa indicativa. E a notícia que saiu também, né, divulgada pelo Estadão, é de que a Glencore, né, a anglo-suíça, a empresa anglo-suíça, foi uma investidora de peso, né, na oferta inicial de ações da CSN Mineração. Na prática, a empresa foi responsável por viabilizar a operação com um cheque de aproximadamente R$ 1 bilhão e 300 milhões de reais, né, ou seja, 25% do total do IPO, que girou em torno de 5 bilhões e 200 milhões de reais. Já hoje temos duas estreias na Bolsa, ficar atento, né? A partir das 13 horas, então, quando a Bolsa abrir, teremos duas estreias da Eletromidia e da Horizon. Para quem não sabe, a Eletromidia é uma empresa, né, a maior companhia de painéis de publicidade do país, né, sendo que em setembro de 2020, por volta de 22 milhões de pessoas eram expostas diariamente às telas da empresa em 18 estados. E a Horizon é uma empresa, né, uma companhia fluminense de tratamento de resíduos ambientais e geração de biogás. Então é isso, pessoal. Assim, claro que daqui a pouco podemos ter mais notícias, né? Algumas pessoas só vão começar a trabalhar mais tarde, mas até o momento essas são as principais notícias que temos na manhã. Lembrando também, né, que o Bitcoin bateu suas máximas históricas ao longo desses últimos dias. Chegou a atingir o patamar de $50 mil a Bitcoin. Nesse momento, né, sobe mais 4% e já sendo negociado a $51 mil. Então, um rally que não para, né? Até alguns momentos dessa madrugada chegou a negociar patamar um pouquinho superior, mas então, assim, no intraday, isso aqui de fato é um dos maiores patamares que a gente já viu do Bitcoin, enquanto, né, a outra reserva de valor que a gente ouve há tanto tempo, né, como referência, o ouro, perde força nessa manhã e cai 1,2%, beleza? Então é isso, pessoal, essas são as principais notícias do mundo corporativo. Agradeço pela presença de todos, lembrando que a partir das 8h30 amanhã estaremos com a programação normal no nosso Morning Call da HD Investimentos, beleza? Muito obrigado pela presença de todos, um ótimo retorno de feriado, até mais, tchau, tchau.